Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à aula 2. Eu estou muito feliz e antes de começar a aula 2, eu quero te agradecer. Te agradecer por ter ficado comigo na aula 1 e por ter recebido mais de 100 feedbacks muito legais de todo mundo que teve o prazer de assistir a primeira aula. Mas agora, recapitulando, na primeira aula eu fui bem polêmico. Eu peguei e falei dos meus pontos de vista sobre a máfia da alimentação, a máfia da farmácia e te dei feedbacks importantes para tu entender um pouquinho a diferença de tu fazer algo porque tu tá infeliz com o teu corpo, apagar essa frase e falar, cara, eu vou fazer algo porque eu amo tanto o meu corpo que eu preciso melhorar ele, tá? Mas hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito presente na nossa realidade, que é o sobrepeso ou a obesidade. Hoje, mais de 60% da população brasileira sofre desse mal, tanto obesidade quanto sobrepeso, tá? Então pensa, a cada 10 pessoas, pelo menos 6 a 7 pessoas estão acima do peso, sem contar as que estão insatisfeitas. Eu tô falando só da parte do sobrepeso e da obesidade. Isso é horrível, isso é horroroso e hoje eu quero entrar com vocês para que vocês entendam que é muito mais do que apenas uma camisa apertada. É muito mais apenas do que uma calça que não entra, é muito mais do que tu não querer expor os braços porque não gosta deles. É uma questão interna, é uma questão de saúde, que se tu agir da maneira correta, tu vai mudar isso para sempre. Então te liga, há anos atrás, vamos lá, na Idade Média, todo mundo que era gordacho era respeitado. Por exemplo, os reis, o rei gordo era conhecido como, cara, o cara tem riqueza, era um aspecto de tipo, que legal. Só que isso nunca deveria ser levado em consideração. Por quê? Porque quando tá com obesidade, automaticamente tua vida fica limitada. E por ter uma vida limitada, tu não consegue produzir absolutamente nada. Então, continuando nessa linha, eu quero te dizer uma coisa. Obesidade nunca vai ser sinônimo de saúde. Pelo contrário, é um sinônimo de doença. Mas pera lá. Yuri, obesidade é doença? Não. Obesidade não é doença, mas obesidade é uma porta para doenças. Eu tenho alunos que me procuram diariamente, que falam assim, Yuri, eu tô acima do peso, mas eu tô tri bem. Eu não tenho nenhum problema de triglicerídeos, eu não tenho nada de diabetes, eu não tenho nada de nada. Eu só tô bem gordo. E aí eu falo para ele, cara, parabéns, porque tu é um caso raro. Porque a obesidade é uma porta de doenças. E tu quer saber que doenças são essas? 1. Diabetes. Para quem não sabe, diabetes não é só um papelzinho que tá com o nome diabetes. Diabetes é uma doença que faz tu perder membros. Sim, tu pode perder braço, tu pode perder perna. Tudo isso porque tu decidiu comer que nem um cavalo, doce e comida errada, tá? Isso é a conta. Lembra da conta que eu falei que a conta vem? É isso, é simples. Outra doença, pressão alta. A pressão alta é um dos maiores causadores de infarto. Não adianta, e dos 30 aos 40 anos ele é fulminante. Então, se tu está nessa fase e tu está sobrepeso, te prepara, meu, e te foca para mudar, porque senão, sabe que a conta vem cedo ou tarde. 3. Problemas digestórios. Por tu ser muito obeso, o teu corpo ele não filtra os alimentos e faz com que ele retenha, tendo problemas internos como problema de digestão, problemas de refluxo, problemas de apneia, problemas de sono, tudo isso só porque tu não para de comer. Só que eu sei que muitas vezes a ação da comida, ela não é uma ação que tu decide, tipo, não, hoje eu vou comer que nem um cavalo. É do teu inconsciente. Por isso que eu tô aqui com esse programa, para conseguir mudar a tua forma de pensar e tu conseguir te reposicionar frente a essas situações. Isso tu tem que ter clareza. Por quê? Porque tu é o responsável pelos teus atos. Mas, muitas vezes, quando tu menos espera, tu perde o controle deles. Só que isso não te tira essa responsabilidade. Ok? Continuando. Eu quero que tu tenha muita clareza em 3 coisas. Primeira coisa. 1. Tu é responsável pelos teus atos. Pronto. 2. Tu tem que ter planejamento. E quantas vezes vocês já não me ouviram falar sobre isso? E tem que ter planejamento para isso, para aquilo, para aquele outro. Mas é que são coisas tão simples e tão obrigatórias que sim, tu não vai ter vontade de comer porcaria, por exemplo, adoidado, se do teu lado tu tiver uma marmita pronta feita por ti. Então tu está te planejando para possíveis falhas. Então, planejamento. E terceiro,
tu tem que ter um propósito, tu tem que ter um motivo. E esse motivo pode ter vários fatores. Tu pode ter um motivo de que talvez tu não entrou naquela roupa, tu pode ter um motivo que tu quer ser espelho pro teu filho, tu pode ter um motivo que tu quer voltar a fazer atividades, tu pode ter um motivo que tu pode querer se relacionar melhor com teu marido ou com a tua esposa. Tu tem que ter um motivo claro, porque normalmente as pessoas que perdem o controle, elas não têm motivo nenhum. Então elas vão vivendo, e isso é um grande problema. Por quê? Porque quando tu menos espera, tu tá com 80 quilos, 100 quilos, 180 quilos, 230 quilos e como um dos cases que eu vou trabalhar esse ano, de 275 quilos. Quando a gente pensa em quilo, as pessoas se perdem, porque elas acham que eu estou com 160, eu estou com 130 e tá com muito mais. As pessoas não têm noção disso, mas porque elas entraram em um ciclo de conforto, onde quanto menos esperou, tu passou a tua vida inteira e o tempo passou. E falando sobre tempo, quantas vezes tu já não pausa assim, cara, tá acabando o ano, eu nem vi o ano passar. Por quê? Porque tu não te planejou, tu não aproveitou da maneira que deveria. Ou seja, deixou o tempo passar, não cuidou de ti, não te focou em mudar a tua vida e automaticamente esse tempo foi perdido. Por quê? Porque ele não retorna mais. Então hoje eu quero te ajudar a mudar de vida, eu quero que tu entenda que independente se tu está pesando 1 quilo ou 70 quilos ou 100 quilos a mais do que uma linha saudável, tu possa sim ter o controle dessa vida e perpetuar esse resultado, ou seja, ter o resultado para sempre. Bom, mas tu pode estar achando que é tudo muito fácil, né? Eu dizer isso e tal, porque hoje eu treino e faço um monte de coisa. Mas não foi fácil. Quando eu era jovem, eu era muito gordo. Para te contar um segredo, eu nunca fui em uma festa de 15 anos. E não é por falta de convite, mas porque quando eu tinha 15 anos eu era obeso. E eu vivia jogando videogame com um amigo meu e comendo leite condensado com frutas variadas, mas o tempo inteiro. E com Nescau também. Mas por que eu tô te contando isso? Porque sim, eu sei o que tu sente quando tu deixa de fazer algo devido ao sobrepeso. Eu sei o que tu sente quando tu não consegue botar uma roupa legal e se sentir feliz. E principalmente, eu sei o que tu sente quando tu pensa o que os outros estão pensando sobre ti. Então, eu quero te dizer que não vai ser fácil, mas de um modo planejado, tudo funciona. E o que é não vai ser fácil? O fato de não ser fácil não quer dizer que demore, porque são ações simples e diárias, mas são ações que vão te tirar da zona de conforto. E essa ação, ela é coroada diariamente, que eu chamo de micro-vitórias. Então, toda a ação, desde tu começar a cortar as coisas que te fazem mal, beber água, tomar sucos ao invés de refri, sucos naturais, tudo isso são ações mínimas que tu vai cortando da tua vida e tu vai tendo um resultado. Só que agora, o que é esse resultado? Esse resultado é muito maior do que tu imagina. É muito maior do que botar a roupa que tu quer, é muito maior do que esses detalhes. E sim, é tão grande os resultados que tu vai alcançar que esses se tornam detalhes. E que resultados são esses? Tu te sente com a autoestima lá no teto, tu consegue te relacionar melhor com as pessoas, tu sai de um ciclo de medo e mostra a tua verdadeira face. Isso é uma coisa que só tem a agregar. Por quê? Porque tu está mostrando quem é essa pessoa que até então estava omitida. E tu pode dar o luxo das pessoas no teu entorno compartilharem dessa tua nova versão. E isso é de uma maneira tão grande, por quê? Porque tu impacta pessoas. E tu impactando pessoas, tu pode mudar a vida delas. Então já se tornou muito maior do que tu imaginou. É pra mim? Sim. Mas o tu estar bem contagia pessoas e tu fica muito mais feliz com os resultados que tu vai ter. E aí, quando a roupa entrar, quando tu te sentir bem com o teu físico, quando tu te sentir mais disposto, tu vai ver que é um caminho sem volta. Tu vai conseguir fazer as tuas coisas, vai te sentir feliz e os resultados é sempre dali pra cima. Mas agora, se tu refletir, existem vários caminhos. Os caminhos certos e os caminhos errados. Para tu conseguir essa ideia do emagrecimento. Porque muitas pessoas, e eu não sei se tu já passou por isso, começam algo e não terminam. Ou pior, emagrecem rapidamente, de uma maneira errada, e engordam o dobro às vezes depois, quando o processo acaba. Isso é tudo problema do comportamento e eu vou falar disso logo logo. Mas agora eu quero te lembrar de algumas coisas. Existem muitos métodos, desde o método alimentar até o método cirúrgico. Mas eu te pergunto,
Quantas pessoas tu conhece ou tu mesmo já não passou por um processo cirúrgico? E o pior, é comprovado que 95% das pessoas que passam por um processo cirúrgico retornam ao que eram antes em até 5 anos. Mas tu já parou para pensar a dor que é o pós-operatório? Já parou para pensar a dor de tu abrir parte do teu corpo para eliminar um rio de coisas que tu não deveria ter ingerido? Tudo isso são coisas que não têm preço. Ou melhor, tem preço sim, porque uma cirurgia, como vocês sabem, é um processo caro. Será que vale o risco? Então a grande pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual conta é mais cara? A de um pós-operatório, a de um processo de retroceder a evolução e principalmente jogar tudo fora, ou treinar, mudar comportamento, mudar hábito alimentar, passar por um processo de treinamento onde tu está liberando endorfina, tu está ficando feliz, tu está ficando ativo, mas com a consciência de que tu não vai retroceder. É comprovado, gente. Quando tu muda a tua cabeça, tudo funciona. Mas agora, tu não precisa agredir o teu corpo com um processo cirúrgico, com um processo externo. Tu pode agredir o teu corpo de um modo diferente, treinando, te exigindo, sentindo uma dor natural de evolução e tu enxergando diariamente os resultados porque tu te permitiu mudar comportamento, alimentação e treinamento. E eu sei que esses 3 pilares hoje para ti podem estar um pouco nebulosos, tipo, não sei o que fazer, mas fica comigo porque eu vou te mostrar passo a passo como ter o melhor resultado em relação a comportamento, como ter o melhor resultado em relação a alimentar e como ter o melhor resultado em relação a treinamento. Tudo são escolhas. E eu tenho convicção que com essas ferramentas que eu estou te passando, com esse ponto de vista e com essas soluções, só tem um caminho. E, consequentemente, não é o da cirurgia. Combinado, então, é o seguinte. Tu tá prestes a entrar para um programa que vai mudar a tua vida. Porque amanhã eu estou abrindo as inscrições do projeto Transforma 8 Semanas Online. O que tu tem que ter como ponto-chave dessa nova etapa da tua vida? 1. Tu vai ter acesso a materiais que tu jamais imaginou, que vão mudar o teu comportamento, a tua forma de treinar e a tua alimentação. Tudo isso de modo único, muito legal. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós vamos estar juntos e eu vou estar contigo para te motivar, para te erguer e para não deixar tu desistir. 3. A ideia de quanto custa já vai na tua cabeça. E tu pensa assim, cara, eu vou ter que gastar uma grana para mudar de vida. Rebobina essa fita, porque tu vai investir algo irrisório. Muito, muito, muito abaixo do que tu tá imaginando. Continuando. Muito mais do que um programa de treinamento, eu quero que tu entenda que esse é o programa da tua vida. É o programa que vai iniciar o teu ano com chave de ouro e não finalizar ele. Porque eu quero que tu entenda que agora é daqui para sempre e não daqui até um mês. Tudo vai ser planejado e todas as tuas dores vão ser analisadas e vão ser tratadas para que sim, como eu falei diversas vezes, o resultado seja perpétuo. Porque tu tem que pensar em algumas coisas. Tem muitos mitos que muitas pessoas fazem de maneira errada. Ou seja, eu vou treinar horas e horas por dia para ter resultado. Esquece isso. Tu tem muito pouco tempo para te permitir nesse primeiro momento, então tu não vai gastar nem 1 hora por dia de treinamento. 2. Eu vou ficar sem comer porque não comer emagrece. Tá tudo errado. Tu precisa de orientações certas e específicas para saber como e onde agir e como se alimentar. E eu vou te dar essas ferramentas exclusivas. 3. Eu estou desmotivado. Tu vai ter um planejamento onde esse comportamento ele vai ser muito intenso e transformado. Tu vai começar a fazer coisas que tu jamais imaginou, como dizer não para algumas coisas que tu jamais diria não, como manter o foco. Pessoas focadas têm resultado. Tudo que tu foca cresce. Lembra disso. Tudo que tu foca cresce. E eu quero te ver sim nesse curso, porque quando nós estivermos no curso, é só o primeiro momento para a gente ficar junto e nós vamos ficar junto por longa data. Porque a vida é muito longa
para tu perder comendo porcaria, não treinando da maneira correta, tendo doenças e principalmente te frustrando, porque o tempo tá passando e tu não tá vendo nada de diferente. Conta comigo e bora pra cima!